Quando você traz esse contraste ali de Estados Unidos e Brasil, até hoje, quando você olha pra bolsa, você olha pros indicadores, é uma diferença gigantesca que você tem ali, né? Então, uma pergunta bem clara: quem tem mais chance de ficar rico? Um jovem de classe baixa nos Estados Unidos ou um jovem de classe média aqui no Brasil? Ficar rico propriamente dito, eu não sei, mas assim, são realidades bastante diferentes, né? Se por um lado os Estados Unidos a vida é mais fácil, digamos assim, ou seja, se você não se destacar muito, né, e for ter um trabalho mediano, digamos assim, você tem a vida relativamente fácil, do ponto de vista que você muito provavelmente vai ter uma casa, vai ter um carro, né, vai ter um plano de saúde, vai ter uma vida que aqui no Brasil é considerado de classe média alta, né? Então, eu diria que é mais fácil, digamos assim. Sem você precisar se destacar tanto, você vai ter uma vida confortável. Aqui no Brasil é diferente. Aqui no Brasil, assim, a não ser que você tenha nascido rico, né? Se você não batalhar muito, a vida pode ser bastante difícil. Então, por um lado, isso atrapalha, digamos assim. Por outro lado, é um fator, assim, a questão de ter a vontade, de ter essa necessidade de se superar e construir algo é um negócio bastante importante. Então, acho que o jovem brasileiro, por estar aqui no Brasil, a maioria dos jovens entendem isso muito rápido. Ó, eu faço um negócio bom, enfrento todos os obstáculos, ou a vida pode ser bastante difícil aqui. Então você tem ganhos e perdas, digamos assim. Por outro lado, assim, o Brasil, os Estados Unidos, tá cheio de gente boa, cheio de capital há muito tempo. Então, assim, é bastante mais... Se você quiser se destacar, eu acho que lá é, de alguma forma ou de outra, mais difícil, porque você tem muita competição de todas as formas que você for pensar, né? Aqui no Brasil, como tanto o capital humano e o capital financeiro é mais escasso, se você se destaca, se você é melhor que a média, digamos assim, você tem mais, tudo mais constante, digamos assim, mais chance de se tornar um profissional bom e de sucesso. Então, acho que tem prós e contras, como tudo na vida. Aí é mais uma questão de gosto mesmo, pessoal da pessoa. Pô, super interessante. E esse fato ali no Brasil, você ter, cara, ou eu crio algo legal, ou eu crio algo que dê sucesso, ou eu vou ter muita dificuldade na minha vida. Isso me traz muito pensar sobre o que vale mais a pena para um jovem hoje no Brasil: empreender ou investir? Porque nos Estados Unidos você já tem vários negócios formados, sua competição vai ser maior, como você disse. E no Brasil você criar algo novo, ou até trazer algo que já está acontecendo nos Estados Unidos e trazer para cá, você tem uma grande chance de ter sucesso também, sabe? E então, pô, o que vale mais a pena para um jovem brasileiro que tá começando sua vida agora? Empreender ou investir? Eu acho que existe uma dicotomia, né? Eu faço isso ou aquilo. Na minha percepção, pelo menos, essas coisas são muito mais parecidas do que elas parecem, do que elas no sentido de que, assim, empreender é você nada mais do que fazer a gestão, digamos, né, de recursos, do seu tempo, do capital da sua empresa, das pessoas que você eventualmente vai liderar. Então, é fazer gestão de recursos. E quando você pensa na questão do investimento, ele é muito parecido também, né? Ou seja, você primeiro passa por uma fase de entender aquela empresa que você tá analisando, e depois o segundo passo, digamos, é você entender quão bem os recursos são geridos dentro daquela empresa, né? Que no limite o que gera ou destrói valor dentro das empresas, seja a sua, que você está empreendendo, ou seja de terceiros, nas quais você está pensando em se tornar sócio, é quão bem ou mal a questão da gestão de recursos é feita. Então, elas parecem coisas distintas, mas na verdade são, na minha percepção pelo menos, são bastante parecidas. E Warren Buffett, um dos maiores investidores, ele tem uma frase que ele brinca um pouco, ele diz exatamente isso. Ele diz: eu sou um melhor investidor porque sou um empreendedor, e sou um melhor empreendedor porque sou um investidor. Então, assim, essas coisas estão meio que intrinsecamente conectadas. Mas tentando responder de forma prática o que você me disse, que você me perguntou aí, né, pensando na cabeça de um jovem, eu acho que eu começaria empreendendo, batendo cabeça, né, vendo como é que as coisas são feitas, como é que assim, boa parte do que você aprende é tomando porrada na vida, né? Então empreender, inexoravelmente você vai tomar porrada. E você vai ganhando uma casca, você vai entendendo como é que as coisas funcionam no dia a dia, assim, né? Interação com as pessoas, alocação de recursos, etc. E aí, quando você estiver um pouco mais maduro desse ponto de vista, você pode passar isso para o mundo de investimentos. Então, tá bom, então passei aqui 3, 4 anos empreendendo, aprendi o que tinha que aprender, e agora vou começar a diversificar meus recursos, digamos assim,
tentando investir em outras empresas. Talvez modelos de negócios diferentes do seu, para que você tenha mais diversificação na sua carreira, digamos assim, para você não ficar dependendo só de um ciclo específico, que é a empresa na qual você está empreendendo. Então, acho que eu começaria por mas no fim as coisas são bastante parecidas, tá? Pô, e essa relação me faz pensar muito sobre o que você faz hoje. Então, você começou empreendendo e trabalha com investimentos, sabe? Então, pô, querendo ou não, as duas coisas muito juntas. Exatamente. Então, eu queria te pedir 3 erros principais que um empreendedor e um investidor podem fazer ao longo do processo de formação de uma empresa ou de formação de um investimento. Vamos lá, tem bastante erros aí, mas se eu pudesse tentar resumir aqui de forma rápida em 3, o número 1 talvez é pressa, né? No sentido de, tanto no investimento quanto no empreendimento, quando você está empreendendo. Pressa para que as coisas dê certo. A vida geralmente é feita de um processo longo e árduo de aprendizado, em que as coisas... para cada sim que você vai ouvir 20, 30 não. Você tem que ter a resiliência para tomar 20, 30 nãos, não desanimar, né? Não deixar isso... como é que eu diria assim, contaminar o resto da sua equipe, da sua empresa. Você tem que ser o cara que fica ali tomando tiro e ao mesmo tempo sorrindo, digamos assim, incentivando o resto da equipe. Então essa questão de saber que assim, que as coisas, a maioria absoluta das coisas que hoje têm sucesso, que são grandes, elas não nasceram grandes e com sucesso. Elas geralmente começaram muito pequenininhas, muito desacreditadas, ninguém acreditava no empreendedor, etc. Tomou muita porrada, ouviu muito não, e no entanto perdurou ali, entendia que ele tinha um propósito maior, né, e perdurou ali e conseguiu obter algum sucesso. Então essa questão de ter paciência, digamos, com o processo, que o processo geralmente é longo e árduo. E aí nos investimentos a mesma coisa, né, se você pensar que toda vez que eu ouço alguém falando que descobriu uma fórmula mágica para ganhar dinheiro rápido no mundo dos investimentos, eu tenho certeza absoluta que é mentira aquilo ali, né. Você ter uma trajetória de sucesso no mundo de investimentos é tão árduo quanto empreender. Então, tem que baixar a cabeça, estudar muitas empresas. Mesmo quando você conhece muito das empresas, as coisas ainda podem dar errado, e elas dão errado de tempos em tempos. Então, você ter essa perseverança também. Outro erro, talvez, que eu diria... Deixa eu pensar aqui. Não me ocorre nenhum, mas... Eu vejo muita galera pensando que é fácil, né? Que eles acham que é fácil, só que na verdade não é, sabe? Você precisa colocar seu sangue ali dentro, entendeu? Então, pô, que nem você falou, você tem que ter paciência, você não pode ter pressa, você tem que ser o exemplo ali pro seu time, entendeu? Isso tudo leva tempo, você não faz de um dia pro outro um negócio. Acho que talvez fazendo até um link com o que você falou aí, uma das questões que a gente vê muito lá dentro na Lise, a gente presta muita atenção na hora que a gente tá contratando, que a gente brinca assim, querer ter uma carreira de sucesso todo mundo quer, né? Isso é trivial, digamos assim. O ponto é quão disposto você tá a abrir mão de uma série de outras coisas na sua vida para alcançar aquilo, né? Porque ou você é um super dotado e consegue fazer um monte de coisas ao mesmo tempo, que é a minoria da população, ou você vai ter que abrir mão de outras coisas na sua faixa etária, digamos assim, de diversão, festa, balada, etc., né? Para focar naquilo que você tá tentando construir ali, né? Na vida mais adulta, inexoravelmente você tem que abrir um pouco mão de tempo com a sua família, noites de sono, etc. Eu não digo nem que muito esforço, não é que você, com muito esforço, você necessariamente vai dar certo, mas é meio que uma condição básica, né? Não é suficiente, mas você precisa ter esse tipo de gás para ter alguma chance de prosperar, ainda mais no Brasil, que é um país complexo do ponto de vista de empreender, né? Com certeza. Mas acho que, pô, sendo superdotado, não sendo superdotado, você sempre tem que se esforçar pra caraca. E querendo ou não, você vai ter que sacrificar uma coisa ou outra, sabe? Até que chamam esses superdotados de gifted, né? Tipo, pô, sim, mas você ainda tem que ter um esforço muito grande. É uma jornada longa, né? Querendo ou não. E na carreira, na vida profissional, essa questão de gifted, na minha visão, pelo menos, ela funciona muito bem no ambiente escolar, assim, o cara é acima da curva e ele vai super bem nas matérias, etc. Na vida real, digamos assim, quando você vai empreender, trabalhar com outras pessoas, outras questões se tornam
mais importantes que essa questão de se a pessoa ela é bem dotada ou não de QI, etc. Né? Então, se ela sabe conviver com pressão, se ela sabe tomar não e continuar perseverando ali, se ela sabe se relacionar bem com as outras pessoas, isso tudo conta mais, na minha visão, quando você está pensando num projeto de uma carreira de 15, 20, 30 anos. Sim.